A gente chegando. Pronto. Estamos gravando. Boa noite, Celi. Seja bem-vinda, minha ruiva. Boa noite, meu bem. Demorei, mas cheguei. A mulher dos cabelos vermelhos. Marca registrada, né, Celi? Com certeza. Aí. Vamos lá, deixa eu compartilhar essa tela com vocês para a gente começar. Chegou na hora, Celi. Ótimo. Já aparece aí para vocês? Deixa eu ligar meu celular aqui também para eu ir acompanhando como vocês, igual vocês. Cadê o resto deste povo, hein? Então, já sei o que está rolando aí na tela. Vamos lá, gente. Nós já falamos um pouquinho sobre história do APH, falamos sobre cinemática do trauma na semana passada, e hoje a gente vai começar a falar sobre avaliação inicial, né, às vítimas de trauma no pré-hospitalar, no atendimento pré-hospitalar. Tá certo? Então, para a galera que já conheceu um pouquinho do SAMU hoje, já vai conhecer a base aqui do SAMU Regional Itabuna, já viu algumas características, como é que funciona um SAMU, né, na verdade, como funciona o nosso SAMU é a mesma maneira como funcionam os outros. A grande questão é a estrutura física, né, da nossa base, que eu comentei com vocês que não está mais adequada. Nós já estamos em processo de mudança daquela base para uma base, uma sede física melhor, né, uma estrutura física melhor para nos abrigar. Ok? O certo mesmo é construir uma base nova, mas até construir é urgente que a gente faça a mudança dessa base, né, que a gente saia dessa base para um local mais adequado ou mais salubre, né, porque essa base onde nós estamos hoje ela já está insalubre. Por exemplo, o treinamento que a gente está fazendo hoje ali sobre mobilização com o pessoal de Coraci, nesses tempos de pandemia não tem condições de fazer aquilo ali, muita gente no espaço só. Então, a aglomeração aqui é bem complicada, muito temerária de se fazer, tá? Mas, enfim, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, vamos falar de avaliação inicial na PH, e aí a gente vai discutir um pouquinho do que traz a 9ª edição do livro PHTLS, entre outras coisas, porque, assim, o PHTLS é a referência mais conhecida no Brasil, mais utilizada no Brasil, mas não é a única referência em atendimento pré-hospitalar, tá certo? Então, existem outras referências, outras literaturas, outras evidências, mas no Brasil a mais conhecida é PHTLS, não tem jeito, ok? O que é que vale a pena ressaltar? O PHTLS 9ª edição ele foi publicado nos Estados Unidos em 2018, mas só chegou a versão em português para o Brasil no ano de 2020, no meio da pandemia. Então, a tradução brasileira só nos alcançou agora em meados de 2020. Então, assim, desde 2018 nós já tínhamos acesso à versão em inglês. A gente já discutia, já falava algumas coisas, já apresentava algumas coisas do novo PHTLS, do que mudou no PHTLS na 9ª edição, e nós temos mudanças importantes, tá, em relação à 8ª edição. A 8ª edição foi publicada no Brasil em 2016, salvo engano. Tá certo? Tenho que conferir essa data, mas se não me engano foi 2016. E 2 anos depois foi modificado nos Estados Unidos, tá, por conta de evidências fortes em relação ao atendimento à vítima de trauma. Então, eles tiveram que fazer várias mudanças baseadas nessas necessidades de intervenção, tá, com mais eficiência para salvar a vida das vítimas de trauma, ok?
A grande mudança, a maior de todas as mudanças, está nesse mnemônico aqui, o ABCDE, que passa agora a ser chamado de XABCDE, e a gente vai ver por que muda de ABCDE para XABCDE. Beleza? Lembrando o seguinte, nós vivemos hoje uma circunstância chamada de novo normal. Tá? É uma nova realidade para o atendimento pré-hospitalar, que é o uso das boas práticas, né, de segurança profissional e segurança do paciente em relação ao uso de EPIs. Então, a pandemia veio nos trazer um novo comportamento em relação ao uso de equipamento de proteção individual, em relação à paramentação e desparamentação. Aqui vocês estão vendo dois tipos de equipe, né? Uma equipe com paramentação completa, certo? Para atendimento à Covid ali dentro da ambulância e o condutor ali do lado de fora. Aquele macacão que eu mostrei para a galera hoje na prática, né? Macacão tipo Tyvek, máscara de 95, face shield ou óculos de proteção, máscaras, gorro, luvas, gorro, bota de borracha. Tá? Ele está usando até um cobre-botas aí, tipo um propé, essa bota dele. E aqui, do lado hospitalar, a equipe do hospitalar está paramentada com roupa privativa, os propés, certo? Avental impermeável, gorro, face shield ou óculos, luvas e a máscara N95. No pré-hospitalar, essas duas paramentações são aceitas, tá? Tanto a paramentação de nível 3 lá com o macacão Tyvek, quanto essa de cá de nível 2 com o avental impermeável, certo? Aqui no nosso SAMU ficou definido que as intervenções do paciente sabidamente COVID, né, ou nas emoções desses pacientes, nós utilizamos o macacão branco do tipo Tyvek. Nas demais ocorrências, nós vestimos o macacão, e também o microfone vai desligar. Nós vestimos o macacão do SAMU mesmo e utilizamos o avental impermeável por cima, tá? Então, são as duas possibilidades de intervenção. Deixa eu só trocar esse fone aqui que ele está descarregando. Rapidinho. Pronto. Pronto. Fone de ouvido estabelecido. Vocês me ouvem bem de novo. Tá? Fonezinho sem fio descarregou. Cadê minha apresentação? Certo? Assim, isso é a nossa nova realidade. Nós vivemos essa nova realidade nesse momento e não dá para fugir disso. Tá? Infelizmente, nós já chegamos num ponto da pandemia onde lidar com o Covid-19 para as equipes profissionais, de certa forma, foi normalizado. Tá? O que é isso? Já é uma doença normal, já é uma doença comum. Nós já nos acostumamos a tratar pacientes assim, a lidar com pacientes assim. Tá certo? Por que isso é preocupante? Porque isso traz uma sensação de falsa segurança. Principalmente como nós já temos profissionais que já adoeceram de Covid e acham que estão imunes à Covid, certo? E nós sabemos que não é assim que funciona a coisa. Quem teve Covid-19, seja um quadro assintomático, leve, moderado ou grave,
tem uma imunidade por tempo completamente limitado. O tempo máximo que foi detectado nos estudos, nas evidências, foi de 3 meses para quem teve quadros mais severos. Então, você ter imunidade por 3 meses se você teve um quadro mais severo. Aqui no SAMU, nós fazemos testes e retestes com frequência. E já descobrimos vários colegas nossos aqui que, infelizmente, né, não tem mais imunidade garantida, é como se nunca tivessem tido Covid antes. Então, a gente já tem alguns colegas nossos que passaram pela Covid e já estão sem nenhum IgG. Tá certo? Como se nunca tivessem tido contato com a doença. Enfim. Então, essa normalização, essa sensação de que lidar com Covid é lidar com apenas mais uma doença, diminui nosso grau de severidade em relação à paramentação e desparamentação. E é aí que a gente contrai a doença novamente. Tá? Os casos de reinfecção acontecem bastante quando nós menosprezamos esse inimigo invisível que é a Covid-19. Tá? Bom, o atendimento pré-hospitalar à vítima de trauma, ele prescinde esse 3S aqui. O que é 3S? O primeiro S é cena, o segundo, segurança, o terceiro, situação. Tá? Então, a primeira pergunta, né, é a avaliação do cenário. E quando a gente faz isso, como eu já discuti com vocês, a gente vai se perguntar qual é o cenário atual, para onde ele pode piorar a aplicação da lei de Murphy e o que fazer para evitar o pior. Né? Quais as ações e operações para fazer para evitar as complicações de segurança no local do atendimento. Tá certo? O segundo S é de segurança, e aí a gente resgata a questão da paramentação e da desparamentação, tá? O uso dos EPIs. Lembrar dessa ordem de segurança, primeiro a minha segurança. Se eu não consigo cuidar de mim, eu não consigo cuidar do outro. Segundo, cuidar da minha equipe e dos curiosos, certo? Me preocupar com a segurança da minha equipe e dos curiosos. E terceiro e por último, a segurança da vítima, lembrando da questão da segurança do paciente, diminuindo o risco de infecções, diminuindo as sequelas e eventos adversos nesse paciente, ok? Então, assim, por que a vítima fica por último? Porque ela já é vítima. Nosso maior objetivo no atendimento pré-hospitalar é evitar que novas vítimas apareçam, evitar o surgimento de novas vítimas durante esse atendimento. Principalmente você, que é o socorrista, tá? Que é a pessoa que vai prestar o socorro a essa vítima. E lembrar, quando a gente fala de EPI, paramentação e desparamentação, não dá para a gente esquecer, mais uma vez, Covid-19. Tá? E o último, essa é a situação. Qual a cinemática do acidente, quantas vítimas são, qual a idade estimada dessas vítimas que a gente está atendendo. Tá? Então, esses são elementos importantes para o início do atendimento. Uma vez que a gente já fez os 3 S's, tá? Já garantimos segurança, entendemos como é o cenário, como é a situação atual do cenário do nosso paciente, agora nós podemos proceder ao atendimento direto a esse paciente, que nós chamamos de avaliação inicial ou avaliação primária. Tá? Então, o pré-hospitalar ele bate muito forte em relação à avaliação primária da vítima. Por que não bate a secundária? E a gente vai comentar sobre isso. Né? A avaliação secundária ela começa depois que a vítima está estabilizada na sua mão. E nem sempre você consegue estabilidade da vítima ainda no ambiente pré-hospitalar. Então, a vítima que demanda um procedimento cirúrgico, como são muitas vítimas de trauma, ela só vai ter essa situação equilibrada quando estiver no centro cirúrgico no hospital. Tá certo? Você não vai conseguir equilíbrio dessa vítima, né? ou controle total, estabilização total dessa vítima no ambiente pré, se você não tiver as condições para isso. Ok? Então, vamos lá. Bora destrinchar o X, ABCDE e entender esse X. Ok? O X, ele trata das chamadas lesões exsanguinantes. Então, são as lesões que ameaçam a vida por perda sanguínea severa, volumosa. Certo? Então, assim, já de algum tempo, quem trabalha com resgate, principalmente resgate de rodovias, já havia percebido que as vítimas com lesões com sangramentos abundantes,
tá? que tinham, durante o seu atendimento, a priorização das vias aéreas, acabavam falecendo, vindo a óbito, por conta da perda sanguínea. Então, vários estudos e várias evidências vieram mostrar isso e gerou alteração nos protocolos do PHTLS, certo? Colocando o X como uma prioridade. O ABCDE, gente, só um adendo aqui, né? O ABCDE é organizado assim, nessa sequência A, B, C, D, E, para você atender primeiro aquilo que mata mais rápido. E o que nós sabemos é que mata mais rápido é a obstrução das vias aéreas e falta de controle da coluna cervical, gerando tetraplegia. Tá certo? Mas o que mata ainda mais rápido do que isso são as lesões exsanguinantes. Tá? Porque se perde tempo cuidando da via aérea e o paciente pode vir a óbito por uma dessas lesões exsanguinantes. Tá certo? Comprometem a vida. Então, o que fazer nessas lesões, então? Duas coisas. Três coisas, vamos falar de três coisas. O Stop the Bleed é um movimento e um curso, é um movimento, na verdade, né? Que fala sobre parar o sangramento. Tá? Parar o sangramento. Então, hoje existem cursos de imersão que duram um dia, 8 horas, 12 horas, só para ensinar como controlar sangramentos. Tá certo? Existe o site do Stop the Bleed, que traz alguns vídeos, alguns materiais, para você estudar e aprender sobre como controlar sangramento, e existe o curso presencial. Tá? Então, dos materiais mais utilizados, a primeira coisa para você controlar um sangramento volumoso é fazer a compressão direta. Então, com as mãos, você realizar compressão direta. Eu fiquei travado aí para vocês? Meu vídeo travou? Ficou. Voltou já, mas estava. Estava travado, não estava? Eu vi aqui na minha tela. Tá. Pronto. Se travar de novo, eu vou acabar desabilitando o vídeo. Então, assim, a compressão direta manual, mãos calçadas em luva, tá certo? Comprimindo diretamente o ferimento primeiro, tá? Para estancar o sangramento, até que você consiga colocar um material como gases ou compressas. Essa aqui é uma gase específica, tá? Chamada Celox Gauze. É uma gase que ela vem sanfonada assim, em formato de Z, e ela vem embebida, cheia de um material chamado de pó coagulante, ou pó hemostático. Tá? Então, esse pó hemostático, ele acelera o processo de coagulação ali, no foco da hemorragia, impedindo maior perda sanguínea. Então, antigamente, o que é que nós falávamos? Olha, no local do sangramento, você faz a compressão direta, mas você não introduz nada no local. Tá? Introduz nada no local. Então, hoje, o que é que a gente comenta a respeito? Que nessas lesões exsanguinantes, você precisa pegar essa gase e introduzir dentro da lesão, no ferimento. Deixa eu achar o site do Stop the Bleed aqui e compartilhar com vocês. Certo? Então, hoje você pega essa gase em Z e vai introduzindo, né, dentro do ferimento. Ok? Deixa eu mostrar uma simulação dessas para vocês. Aqui, cadê Google Meet? Lógico, a Celox Gauze, gente, ela é uma marca, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse com marcas, mas existem outras marcas, outros produtos da mesma linha. Tá? Vou mostrar aqui para vocês como eles simulam, mostrando, né, principalmente na situação tática, situação de combate, como eles fazem o controle dessas hemorragias usando a Celox Gauze. Tá? Ele está expondo aqui a lesão, achou a lesão, calçando luva, né?
If blood has pooled in the wound, remove the excess using plain gauze, swabs, or whatever material is Removendo o available. excesso de Celox sangue no gauze is local. indicated for life-threatening bleeding. Familiarize yourself with the unfolding Celox gauze. E ele está vendo lá, introduzindo a gase, ó, em Z, Continue packing the wound while no ferimento do pressure at paciente. all times, feeding Veja que in sai um Celox pozinho, né, que é justamente o until the chamado wound pó is filled hemostático, beyond the skin level. que vai fazer esse controle de hemorragia. Então ele vai preenchendo a ferida ali para controlar o sangramento. E depois, ó, a pressão manual que ele faz, uma pressão bem importante. E depois ele vai usar ali para fazer um curativo compressivo, a chamada atadura israelense. O faixa israelense, que é essa daqui, é uma atadura elástica com esse clipe plástico que permite você ir e voltar. Você faz movimentos de ida e volta nesse enfaixamento, pressionando bem o local para substituir a sua mão. Tá? Aqui ele deixou até folgado. Tá certo? Então você tem o site da Celox Gauze e tem o site do pessoal do Stop the Bleed. Tá? Deixa eu mostrar aí para vocês isso também. E aí que você tem muitos materiais, tá certo? Em português. Você tem onde tem os cursos, onde tem os treinamentos, a galera que faz os cursos aqui, como começou a história, né, do Stop the Bleed, tá? Materiais, quem comprar, se quiser comprar material para estancar sangramentos, está aqui. No Brasil vendem outros materiais com preços mais em conta, viu? Que é o que chama de kits IFAC, IFAC. Tá certo? Então esse site aqui você pode entrar depois e ver aqui os cursos que tem, onde é que tem curso, quais os centros de treinamento no Brasil, tá? Etc. Depois vocês passeiam aí no Stop the Bleed e dão uma conhecida. Tá? Então tá aqui, ó. Vou copiar o endereço e colocar lá no chat da gente, tá? Depois quem quiser pode copiar. Bruno, essa gase vai ficar inserida na lesão até entregar o paciente no hospital. Colocou, não tira mais, só vai tirar agora na sala de cirurgia. Tá certo? Então, uma vez que você coloca lá para controlar sangramento, já foi. Só tira agora só tira agora na hora da cirurgia, na hora da intervenção cirúrgica. Tá certo? Mas vamos lá, colocou a gase como pó hemostático e ainda assim não deu certo, não funcionou. O que é que eu faço? Próximo passo é o torniquete. Tá? E aí nós temos torniquetes de membros, para extremidades aqui. O que vai aparecer para vocês? Isso. Os torniquetes de membro. Esse torniquete aqui é o chamado torniquete militar do tipo CAT. Tá? É esse daqui. Muito cuidado com o seguinte. Esse torniquete, ele vende nesses sites de compras chinesas, AliExpress, Wish, Alibaba, eles vendem. Só que não é o torniquete adequado. Não tem a mesma resistência, não tem a mesma força, etc. E esse torniquete tem cores variadas. Tá? Então, esse torniquete tem algumas cores variadas. Deixa eu colocar aqui. Quero as imagens dele, eu quero ver uma imagem que tem ele de várias cores. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, veja, a gente tem o clássico preto, que é esse militar mesmo, o CAT aqui, tá certo? Ele pode vir verde, militar mesmo, do exército. Ele pode vir laranja,
tá? Que é mais utilizado por bombeiros, SAMU, etc. Poxa, minha tela está ficando escura para vocês. Tá aparecendo, Fabrício, a imagem. Tá aparecendo? Ah, tá. Porque para mim tem horas aqui que Para mim fica tá escuro. aparecendo aqui no Google, né? Isso. Então, beleza. Ele tem azul. Esse azul aqui é utilizado para treinamento. Então, ele não serve para atender pacientes. Tá certo? Qual que é? E tem o CAC. Deixa eu ver se eu acho ele CAC aqui. Que é utilizado também pelo Exército. Principalmente o Exército norte-americano. Mas eu não estou vendo ele aqui. Tem um CACzinho dele, mas não estou encontrando. Enfim, então essas cores são variadas. O certo é a gente lembrar, o azul é para treinamento e os demais podem ser utilizados para atender nossos pacientes, tá certo? E não vale a pena você comprar nesse site chinês, a não ser que você compre só para treinamento. Para atender paciente, não rola, tá certo? Bom, o que a gente sabe do torniquete? O torniquete, ele deve ser colocado no paciente se você não consegue fazer o controle do sangramento com compressão direta e usando gases hemostáticos, tá? O torniquete, ele interrompe o fluxo sanguíneo, tá certo? Então, todos vocês já fizeram torniquete alguma vez na vida. Garantido que todos vocês já fizeram. Quer ver? Quem já mediu pressão arterial de paciente aí? Se você já mediu pressão arterial do paciente com o tensiômetro comum, você já fez o torniquete. Que é o tensiômetro, na hora que você insufla, ele interrompe o fluxo arterial. Então, ali ele está fazendo restrição da perfusão por torniquete, por uma ação igual ao do torniquete. Tá? Então, por exemplo, eu não tenho o CAT, o torniquete militar, eu posso utilizar o manguito do tensiômetro para fazer esse controle de hemorragia, sim. Tá certo? Posso colocar no membro do paciente. Fabrício, Oi. isso aí. O áudio está travando só para mim ou para geral? Aqui tá Diz aí, bom. Jair. O áudio está Para mim travando tá muito para mim tranquilo. ou para geral? Aqui não tá travando. É Não. para você. Aí, todo mundo tá normal. Só você, meu alecrim Ah, dourado. misericórdia. Então, É só para você. Deve ser instabilidade da internet. Sai e entra que melhora, Thay. Viu? Pode sair e vou entrar desligar o que... Wi-Fi aqui e deixar só no dados móveis. Viu, beleza. Sim, senhora. A senhora manda. Tá certo? Então, assim, olha, não tem um torniquete desse, eu preciso improvisar. Eu falei isso hoje para as meninas. O torniquete, todo mundo que ensina sobre torniquete não recomenda improvisação. Ponto. É lógico que o certo é o certo. Né? Você usar o equipamento adequado é o padrão ouro, é o melhor padrão, e a gente deve lutar, né, para que nossos serviços tenham o melhor padrão. Mas, entre ficar na luta pelo melhor padrão, a vida toda brigando, e o serviço não comprando, e salvar vidas de paciente, eu prefiro salvar vidas de paciente. Tá? Então, se eu vou improvisar com atadura, ou se eu vou pegar um tensiômetro, insuflar para controlar sangramento, não importa, mas eu vou fazer para controlar o sangramento desse paciente. Tá certo? Até que um dia os nossos serviços de atendimento hospitalar se convençam de que adquirir esse material não é supérfluo, é essencial. Certo? É essencial. Por que eles acham caro? Porque cada torniquete desse só pode ser utilizado uma vez. E o torniquete tem um preço. Tá? O torniquete tem um custo. Deixa eu ver se eu acho o preço aqui desse torniquete no shopping, digo para vocês rapidinho. Ah, tá barato. R$278. Quase de graça. Agora veja o desplante, né? O torniquete tático original está R$278. Você encontra ele aqui até por R$350. Mas também você encontra por R$35.
Qual o problema disso? Com certeza esse é chinês e não vale nada. Tá? Com certeza esse daí não vale nada. Ok? Então, é uma questão de fazer realmente uma pesquisa de preço para encontrar. Com o dólar mais alto, né, claro que esse material está ficando mais caro. Tá certo? R$300, R$280. Tá salgadinho, viu? Um negócio para você usar uma vez e descartar, viu? Assim, para uma prefeitura, gente, isso não é nada. Tá? Para a Secretaria de Saúde, isso não é nada. Caro é para você comprar e montar o seu kit. Tá certo? Mas para uma empresa pública como o SAMU, né, esse material entra na conta, faz parte. Certo? Saúde é um direito de todos, um dever de Estado. Saúde não tem preço, mas tem custo. Saúde tem custo. Uma outra novidade aqui, esse torniquete aqui, que é um torniquete de pelve, de tronco, tá certo? Ele tem duas dinâmicas de trabalho aqui. Tá? Quais são? Ele trabalha com a alavanca de torção, para você apertar aqui esse abdômen ou esse tórax do paciente, e vem com o manguito para você insuflar e aumentar a pressão dele, tá certo? Aumentando a taxa de compressão do tronco, tórax ou abdômen. Tá? Então, esse torniquete é um outro modelo. Tem outros modelos dele, certo? Mas ele serve para isso, para você fazer essa contenção de hemorragias, tanto do tórax quanto do abdômen. Ok? Que era uma coisa que não tinha até um tempo atrás. Esse aparelho já deve ter uns 3 ou 4 anos de lançado no mercado. Tá? Alguns serviços brasileiros já têm modelos desse tipo de torniquete de tronco de abdômen. Fabrício, beleza, você falou tudo isso, mas eu tenho uma dúvida. Fiz o torniquete. Quanto tempo eu posso manter o torniquete? De 120 a 150 minutos. Ou seja, por 2 horas a 2 horas e meia. Como é que é isso? Fiz o torniquete, são agora 21h22. Eu tenho até 23h22 ou 23h52 para manter esse torniquete. Ah, Fabrício, mas eu lembro que tinha um negócio de a cada 10 minutos, 5 minutos, folgar o torniquete, para evitar a isquemia do membro. Gente, olha só. Tecidos como pele, músculo e ossos aguentam ficar sem nenhuma perfusão por um período de 3 a 4 horas. Algumas literaturas trazem até 6 horas. Tá? Então, fazer o torniquete e deixar ele lá por 2 horas, 2 horas e meia, não vai causar prejuízos. Né? Não vai causar prejuízos para esse paciente. Júnior, dá uma olhada na tela, que está aí, ó, em destaque aqui, Ismael, ó. 120 a 150 minutos, 2 horas a 2 horas e meia. Aqui, ó. Tá certo? Não folga torniquete de tempo em tempo. Fiz agora o torniquete. Quanto tempo leva para chegar no hospital? Ah, leva uns 40 minutos. Então, beleza, é 40 minutos de torniquete apertado. Ok? Poxa, Fabrício, mas a gente vai transportar nosso paciente daqui para Salvador. Vai dar muito mais do que 2 horas e meia. O que é que eu faço? Fez o torniquete? Fez. Mantenha o torniquete. Não tira o torniquete. Deu o tempo de 2 horas e meia. Você vai folgar o torniquete. Aliviar o torniquete. Mas não vai tirar o torniquete do local. Não sangrou, mantém folgado. Voltou a sangrar, aperta o torniquete e agora só retira quando chegar no hospital. Ah, Fabrício, mas o cara pode perder a perna. Pode perder o braço. Pode. Mas antes perder o braço ou a perna do que perder a vida no meio do caminho até o seu destino. Tá certo? Essa é a prerrogativa. Fiz um torniquete e não consegui controlar o sangramento. Beleza, faz o segundo torniquete. Fabrício, a lesão é aqui perto da mão. Onde é que eu faço o torniquete? Aqui, ó, perto da axila. Todas as vezes que for fazer torniquete, os torniquetes agora são feitos na raiz do membro. Se é braço, perto da axila. Se é perna, mas sei lá perto do pé, tranquilo. Faz em cima, perto da coxa. Lá na região inguinal. É raiz de membro.
tá? Funciona melhor e você perde menos sangue do que fazer lá na extremidade, ok? Qualquer dúvida aí, gente, digitem no chat que eu vou respondendo, tá bom? Ou então pode falar mesmo, abrir o microfone e falar e depois desative o microfone, beleza? Então tá aqui o X, tá certo? Que são as lesões exsanguinantes incompatíveis com a vida que podem matar rapidamente nosso paciente. O PHTLS demorou para admitir essa questão das lesões exsanguinantes, tá? Os sangramentos massivos. O pessoal que trabalha com pré-hospitalar tático já falava sobre isso há pelo menos uns 5, 6 anos atrás, ok? Eu vou até mostrar um protocolo desse mais para frente aqui. Está aqui embaixo o MARCH. Tá? Fizemos o X, vamos resolver o A do nosso paciente. E no A nós vamos falar de manutenção ou manejo das vias aéreas e controle da coluna cervical. Tá certo? Essas são as duas ações que nós vamos fazer com o nosso paciente vítima de trauma. Manejo das vias aéreas e controle da coluna cervical aqui na letra A. Tá? O que a gente faz aqui então? Beleza, olha. Em relação à coluna, gente, a gente ainda vai ter uma aula específica sobre isso, sobre restrição do movimento da coluna. Então, a grande questão de imobilizar a coluna de todas as vítimas de trauma começa a cair por terra com base em evidências científicas de qualidade, tá? Nacionais e internacionais. Esse movimento começa fora do país na década de 90, no século passado. Veja como nós estamos atrasados. Como nós estamos atrasados. Tá? Alguns de vocês não deviam nem ser nascidos na década de 90. Quanto mais. Tá certo? Então, é uma discussão, tá? E uma pesquisa científica, onde no Brasil estamos atrasadíssimos. Tá? E até hoje, ainda tem muita gente que acha, que discute, que as evidências não são tão robustas assim e que nós não devemos mudar o que nós já fazemos há mais de 40 anos. E aí eu falo especificamente do uso de prancha e colar. Tá? Hoje, toda vítima de trauma, pela cinemática do trauma, tem que ser imobilizada usando prancha e colar. É o protocolo. Tá? Falar de protocolo, gente, é falar de algo muito sagrado para quem trabalha com urgência e emergência. Então, o protocolo é quase uma bíblia. Certo? Só que as pessoas tratam o protocolo assim, e aí você pergunta, vem cá, que protocolo? De qual protocolo você está falando? Não, eu estou falando do protocolo. Mas qual protocolo? O protocolo do SAMU. Certo, mas qual é o protocolo do SAMU? É o protocolo de trauma? É o protocolo de parada? É o protocolo de trauma no ambiente tático? É o protocolo de suporte básico de vida? É o protocolo de obstetrícia, de saúde mental? Protocolo de pediatria? De qual protocolo você está falando? É o protocolo de infarto? De AVC? Então, gente, não existe o Aí. Deu erro aí? Travou aqui para mim também. Fabrício, eu Travou estou o te quê? ouvindo, mas a imagem parou tudo aqui. Não, mas eu não estou mexendo na imagem, não. Quer ver mexer? Pronto. Não, Isso que você quer ver, movimento? foi a sua imagem que tinha travado e o áudio não A estava minha saindo, mas câmera. agora voltou, sim. Então faz o seguinte, deixa eu já desativar minha câmera para não ficar... Pronto, agora vocês não vão ver minha imagem travar mais. Mas vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo aqui a apresentação? Agora eu estou ouvindo bem. Agora sim. Beleza. Então eu vou deixar essa câmera desativada
Deixa eu ver se eu ativo essa daqui. Pronto. Estão me vendo aí agora. Certo? E a apresentação. Então, a apresentação está parada, viu? Eu não mexi nela, não sacudi ela, eu só estou comentando sobre essa questão de protocolos. Ficou claro para vocês a questão de protocolo e protocolos? Quando alguém vier dizer para vocês assim, não, porque isso está no protocolo do SAMU, você pergunta qual? Qual deles? SAMU de onde? Porque cada SAMU tem um protocolo. Está no protocolo do SAMU Nacional. O suporte básico avançado, que são 2. Certo? Então, às vezes, a galera que trabalha com o hospitalar, né, não aprofunda os estudos, certo? E fica assim, porque está no protocolo. Como se o protocolo fosse o livro de Maomé, ou a Bíblia Sagrada, a tábua dos 10 mandamentos de Moisés. Fabrício, Tá certo? Oi. eu perdi alguma parte da fala. O colar e a prancha tá em que protocolo? Porque eu vi você Boa pergunta. citando, mas depois disso aí eu perdi, travou aqui, eu não entendi. Certo. O colar e prancha estão para o pré-hospitalar, assim como o número de litros de oxigênio que o enfermeiro pode colocar no paciente sem prescrição médica está para a enfermagem. Complicou, né? Quando eu falo assim, Bruna, quantos litros de O2 o enfermeiro pode prescrever para o paciente sem a prescrição médica? Quanto, Bruna? Sei não. Não sabe nada disso? Nunca ouviu falar? 2. Celi Borges. 5 litros. 5 litros. Quem mais? Quem mais? 3 litros a maior. Quem mais? Quem dá mais ou quem dá menos, né? Então já saiu aí 2 litros, 3 litros, 5 Na litros. instituição, pelo menos onde eu trabalho, até 5 litros. A partir disso, só com prescrição médica. Pronto, então eu vou pegar você que trabalha na instituição que tem uma regra sobre isso. Isso está escrito aonde? Não vi escrito em lugar nenhum, só de boca. Quando você entrou, lhe disseram isso. Olha, aqui, se não tiver prescrição médica, você só pode colocar 5 litros de O2. Não é isso? Olha lá, onde Ismael trabalha é até 3 litros. Ismael, isso está escrito aonde aí onde você trabalha? A chefe que falou. Pronto. Tá certo? Bruna, prancha e colar são tão antigos no pré-hospitalar quanto essa lenda da enfermagem aí. Tá? Vocês não vão encontrar escrito em lugar nenhum quantos litros o enfermeiro pode usar de O2 no paciente, porque não existe isso. Isso é um mito, uma lenda que foi criada na enfermagem. É igual falar assim para a criança, menino, desvira sua sandália para sua mãe não morrer. Ô, Fabrício, então me atualize aí, por favor. Então, no caso, eu vou colocar, se necessário, a quantidade, a depender do paciente. Você tem que avaliar o paciente e a necessidade dele. Entendi. Porque, por exemplo, 3 litros, 5 litros, pode ser muito pouco para a maioria dos pacientes e pode ser excessivo para o paciente com DPOC. Se você vai usar um catéter nasal ou uma máscara com reservatório, depende da necessidade do paciente. Tá certo? Gente, isso é a mesma coisa que você dizer, olha, eu vou usar adrenalina, ou vou usar atropina, ou vou usar buscopan no meu paciente. Tá certo? É uma escolha terapêutica. O O2 é uma escolha terapêutica. A prancha colar é uma escolha terapêutica. Mas criou-se uma lenda no pré-hospitalar. Isso foi colocado, não, porque no pré-hospitalar é assim, porque o protocolo diz assim. Tá certo? O protocolo fala que é assim, então tem que fazer assim. Você chega no pré-hospitalar e fala, é prancha e colar em todo mundo.
para você não ter o trabalho de estudar e de avaliar, né? E de avaliar pacientes. Espera aí, rapidinho, viu, gente? Deixa eu ajudar meu filhote aqui. E botar aqui um vídeo lá para a televisão, para onde ele está vendo. E tem isso, eu dou aula e ainda tem que estar... Eu sou o VJ dele lá na televisão da sala, né? Projetando aqui o celular para ele ver. Tá sozinho não, viu, gente? A mãe tá lá, a mãe tá com ele. Mas ele tá enjoadinho, tá meio gripadinho. Gripado não, né? Tá tendo umas febres. A gente tá aqui suspeitando de dengue, infecção intestinal, a gente ainda não sabe ainda, mas estamos investigando. Tá? Então, veja só, gente. A partir do momento que começa a se estudar a necessidade de restringir ou de imobilizar a coluna das pessoas, começa a descobrir o seguinte: existe um estudo feito por um profissional médico, que data de 40 anos atrás, um pouco mais de 40 anos atrás, final da década de 60, década de 70, tá? Século 20, que avalia o número de pacientes que esse médico atendeu em relação a quantos deles, depois do atendimento, evoluíram com tetraplegia e paraplegia. E aí ele deduz, olha só, ele deduz que por conta do primeiro atendimento feito de maneira inadequada, esse paciente veio a se tornar paraplégico ou tetraplégico. Um estudo. Prancha e colar vem a partir desse estudo, como equipamentos nascidos para o atendimento fora do hospital, para diminuir essas lesões, e também datam da mesma época. Ou seja, não tem nenhuma evidência científica forte que sustente o uso disso aí. É tradição. Tá? Da década de 90 para cá, o que acontece? O padrão norte-americano, o padrão europeu de atendimento a vítimas de trauma, diz o seguinte: é trauma, a cinemática fala de suspeita de lesão da coluna, tomografia. Não é raio-x, é tomografia. Só que o custo disso é alto. Tá? O custo disso é alto. Então, o que eles começaram a estudar? Vamos estudar se esses pacientes realmente precisam de tomografia toda vez que chegam no hospital. Tá certo? E aí nascem esses dois estudos aqui, o Nexus e as regras canadenses de mobilização da coluna. Esses dois estudos aqui começam a trabalhar no ambiente intra-hospitalar para identificar se realmente todas as vítimas de trauma precisavam fazer tomografia. Então, o que motivou os estudos foi custo, gasto. Tá certo? Foi gasto. E a partir disso, já que nem todo paciente que chega no hospital precisa de mobilização, será que todo paciente que está no pré-hospitalar precisa de mobilização também? Então vamos lá. Nós temos um protocolo alemão aqui, o protocolo Marshall, que fala sobre isso. Quando é que está realmente indicado fazer imobilização completa do meu paciente, com prancha colar, né, respeitando o tempo de prancha, respeitando a necessidade de colar ou não, etc., nos meus pacientes? Se o meu paciente tem rigidez da cervical, tá certo? Vale a pena. Se o meu paciente tem idade de 65 anos, vale e sofreu um acidente, né? Claro, vale a pena fazer imobilização. Se o meu paciente tem redução da função sensitiva ou motora, vale a pena imobilização. Se o meu paciente tem lesões supraclaviculares, vale a pena imobilização. Se a velocidade estimada do acidente supera os 100 por hora, vale a pena imobilização. Se existe um histórico, né, uma cinemática do trauma que fala de mecanismo de trauma com carga axial, aquela carga que bate na cabeça assim, né, e comprime a coluna, faz pressão na coluna. Sobre a cabeça, ou queda maior ou igual a 2 metros, vale a pena imobilização. Aí entram aqueles mergulhos em água rasa. E colisão com automóvel ou bicicleta. Oi. Então, só puxando aqui, ontem eu estava num passeio de escuma e aconteceu isso com meu primo aqui em Ilhéus. Ele pulou a mais ou menos 2,5 metros de altura e ele foi num lugar raso, que eu em pé,
a água fica mais ou menos na metade da minha coxa. E ele foi de Sim. ponta, então ele ficou inconsciente. Aí, graças a Deus, tinha eu e uma amiga minha enfermeira na chalana. Aí ele voltou, porém ele perdeu os movimentos dos membros inferiores no momento e os membros superiores. Aí fomos fazendo uma massagem, eu fui conversando com ele até ele se acalmar, enfim. Lá, no momento, os membros inferiores voltaram, né, ele continuou a mexer, a cabeça ele lateralizou, ele sozinho conseguiu, né, mover o pescoço, porém os membros superiores dele, ele não tinha sensibilidade nenhuma, não via nada. Aí acionei o SAMU, o corpo de bombeiro, eles chegaram, enfim, aí eles imobilizaram a cervical dele. Sim. Né? Então, no caso, eles seguiram esse protocolo. Sim. Com certeza. Enfim, a gente teve o resultado no instante da ressonância e teve uma lesão na C3. Está esperando só o laudo. Em ponto de morrer, viu? Em tempo de morrer. Sábado eu vou aí a gente conversa direitinho sobre isso aí. Que eu parei o filho ontem. Nossa Senhora. E é assim, gente, você não jamais me relataria assim, minha prima pulou de cabeça e fez isso. É homem, gente. Essas misérias, a gente vai morrer muito cedo, essas pragas. Nunca vi. É tudo homem, sempre homem que faz essas besteiras. Tá? E é perigosíssimo isso aí. Então, assim, vejam só. Esse protocolo Marshall, que é o protocolo alemão, ele traz para a gente aqui algumas possibilidades de indicação de imobilização de coluna ou restrição do movimento da coluna. A gente vai ter aula específica sobre RMC, e vocês vão ver que já tem um protocolo paulista, já tem protocolo norte-americano, canadense, alemão, etc. Tem vários protocolos que tratam dessa questão do RMC, com muito mais do que um artigo científico. São diversos artigos científicos, muitas pesquisas, e agora nós temos pesquisas brasileiras também sendo desenvolvidas para isso. Com base em pesquisa, por exemplo, a gente vai discutir isso mais para frente, alguns equipamentos estão saindo de uso em relação à imobilização de coluna, como o CAD. Tá? Então, assim, não adianta a pessoa falar para você, olha, tem que imobilizar, ou tem que usar O2, ou aqui na instituição eu só posso usar 3 litros de O2, se você não questionar por quê. Onde é que está escrito isso? Qual é a referência que sustenta isso? Olha, no dia que você chegar no hospital onde vocês trabalham e perguntar, vem cá, aqui a gente só pode usar 5 litros de O2. 3 litros de O2, como é no de Ismael. Quem diz? Está escrito isso aonde? Tem algum pop dizendo isso? Esse pop tem alguma referência literária? Porque eu queria estudar. Fala assim, eu queria estudar. Né? Eu estou estudando aí, eu queria dar uma lida nisso. Você sabe onde é que está? Ninguém vai lhe dizer onde é que está, porque não existe. Não acha, ninguém acha algum cristão que tenha escrito isso em algum lugar. Tá certo? No máximo, a gente, quando é estudante, que o professor fala, olha, você só pode usar 3 litros se não tiver pressão médica. Você anota no caderno ali, para não esquecer, para não matar nenhum paciente lá no estágio, lá na prática. Tá? Então, assim, a primeira coisa é a restrição do movimento da coluna. Depois de detalhar mais sobre isso. E aí vem o manejo de vias aéreas. O ar. Né? O ar propriamente dito. Quando a gente fala do ar, a gente tem que tomar cuidado, mais uma vez, com a Covid-19, certo? Porque lidar com vias aéreas é lidar com um aerossol produzido pela respiração do paciente, muito rico em vírus, em carga viral, se esse paciente for portador da Covid-19. Daí, mais uma vez, a importância de você estar paramentado e bem paramentado para lidar com esse paciente. Aqui eu tenho cânula de Guedel, que são as cânulas orofaríngeas. Tá? Essa daqui é uma cânula de Guedel clássica. Tá certo? Então, essa é uma cânula de Guedel clássica. Tá? A medida da Guedel vem aqui do lóbulo da orelha até a comissura labial. Então, não posso usar uma Guedel grande demais, nem pequena demais. Toda Guedel tem um corpo aqui mais mole, não é 100% mole, não é 100% macio, que é mais de silicone. E essa parte aqui que está bem em verde, ela é firme, rígida, para que o paciente possa morder aqui sem comprimir a Guedel. Porque se ele morder essa parte de cá, ele faz obstrução na Guedel e a Guedel não funciona para o que a gente quer. Então a Guedel ajuda aqui a segurar a língua
e permeabilizar essa via aérea do paciente. Tá certo? Essa cânula aqui é a prima da Guedel, é a evolução da Guedel, a cânula de Berman. Qual é a diferença? Ela é fenestrada, ela é aberta lateralmente, tá certo? Ela tem esse corpo, esse formato diferente, esse material diferente para ela, mas tem a mesma ideia da Guedel. Ok? E a outra cânula é a cânula nasofaringe. A nasofaringe ela é de silicone mais mole ainda, mais maleável ainda, que a Guedel. Tá certo? Ela pode ser utilizada nas vítimas de trauma para garantir, principalmente quando tem um trauma de face extenso, para garantir a passagem até a faringe do paciente, fazer aspiração, fazer ventilação. Mas ela não segura a língua. Ela não faz o papel que a Guedel faz de segurar a língua do paciente. O que é importante a gente frisar sobre cânula de Guedel? Olha só. Se eu estou na ambulância de suporte básico e vou atender uma vítima de trauma e estou vendo que ele está com dificuldade respiratória, muita secreção na boca, aspirei, retirei secreção, né, e vou lá e coloco uma cânula de Guedel. E o paciente deixa. Ora, se eu estou na unidade de suporte básico, eu tenho que ter ciência que esse paciente está me falando algo importante. Que o nível de consciência dele é muito baixo, que ele já deveria ter sido intubado e que o máximo de Glasgow dele aqui é 8. Tá? O Glasgow máximo desse paciente que aceitou a cânula de Guedel é 8. Ok? Isso é importante. Por que isso é importante? Porque se o Glasgow máximo dele é 8, ele precisa de intubação. Se precisa de intubação, eu, da equipe de suporte básico, preciso acionar a equipe de suporte avançado. Então, se eu sou o técnico, ali do SAMU ou de qualquer pré-hospitalar, e identifiquei isso, eu botei a Guedel e o paciente deixou. Porque o normal, gente, olha só, na prática com vocês eu posso propor, gente, vocês aceitam que eu coloque uma Guedel na boca de vocês? Você pode até fazer a loucura de deixar, mas seu corpo não deixa. Certo? Seu corpo vai falar, você tá maluco, cara, cospe isso. Bota isso para fora. Ô, Célio, uma novinha, estéreo. Topa não? Então, por mais que vocês aceitem, não, eu sou malucão, sou malucona, vou deixar a Fabrício colocar a Guedel. Seu corpo não deixa. Tá? Seu corpo vai cuspir a Guedel fora, vai tossir a Guedel fora, vai vomitar a Guedel fora. Certo? Porque isso é um mecanismo de proteção da sua via aérea. Não depende de sua vontade. Tá? Não depende de sua vontade. Então, se você colocou e o paciente não reclamou, ele não está conseguindo proteger a via aérea, ele precisa de intubação orotraqueal. Tá? Dica aí de ouro para quem trabalha com suporte básico, para quem é técnico de enfermagem. Tanto em enfermaria quanto no ambiente pré-hospitalar, isso é uma dica importante. Bom, se eu vou manejar as vias aéreas, uma das coisas importantes é você garantir a via aérea com intubação orotraqueal. Então, a intubação se faz por laringoscopia, você introduz o tubo orotraqueal, tá? E os enfermeiros e médicos podem utilizar isso aqui, os dispositivos supraglóticos. Tá certo? Dispositivos supraglóticos. Peraí, viu, gente? Pronto, deixa eu botar aqui de volta. Então, assim, dispositivos supraglóticos são dispositivos temporários para garantir a via aérea do paciente, para segurar a via aérea do paciente, e podem ser inseridos por enfermeiros e médicos. Tá certo? Enfermeiro como? Tem que ter treinamento, tem que ter uma certificação disso aqui, não é nenhum bicho de 7 cabeças, a técnica de inserção é muito fácil, você tem que saber pouquíssimas coisas em relação a isso,
tá? Mas tem que treinar, pelo menos alguma vez na vida, fazer um curso sobre isso, Ô, Fabrício, para manejar. Oi, Tiara. todos os enfermeiros que passam pelo SAMU recebem esse treinamento? Porque assim, pode falar. Porque Pode falar. assim... complete. Não, porque assim, na verdade, na minha época de formação, a gente não teve experiência com, né, com esse tipo de dispositivo. Então, assim, por exemplo, a mim hoje, vamos dizer, vou atuar no SAMU. E aí eu não tenho experiência com, eu não vou arriscar também, né, fazer um procedimento com um paciente do qual eu não tenho essa experiência. E aí, Com certeza. aí gera até a questão da insegurança também, né? Como é que eu vou proceder? Ainda mais quando sai a questão da ocorrência que você falou que ainda acontece, e às vezes sai sem o médico, né? E aí, Sim. E aí, como é que ele recebe o treinamento? Como é? Você já tem experiência, você vai já. Sim, a gente recebe treinamento, a gente, na verdade, aqui no SAMU, eu acabo fazendo treinamento dos colegas, né? Mas é sempre interessante também você procurar tomar um curso fora, para você ver outras realidades, outros aprendizados sobre isso. Por exemplo, quando eu fiz curso, e já estou até precisando fazer de novo, eu fiz em São Paulo, não fiz aqui. Tá? Então, a partir do curso em São Paulo, eu comecei a ministrar curso aqui sobre manejo de vias aéreas. Por exemplo, eu não tenho todos esses equipamentos que eu estou mostrando em tela aí para vocês. Ainda tenho que adquirir algum desses equipamentos. O SAMU não tem todos esses equipamentos. Tá? Então, aqui, olha só. Deixa eu mostrar aqui na tela. Esse aqui é um equipamento que a gente chama de tubo laríngeo, ou King Tube. Esse aqui é outro equipamento que a gente chama de soft gel. Essa parte aqui da máscara dele não é inflável, é um gel plástico que, em contato com a temperatura da laringe do paciente, do esôfago do paciente, ele dilata. Essa aqui é a máscara clássica, que a gente encontra por aí na maioria dos serviços. O SAMU Itabuna agora está tendo essa máscara com maior disponibilidade. Essa aqui é uma tipo fast track, que me permite depois entubar o paciente por ela. Eu passo um tubo aqui por dentro e vai direto para a traqueia do paciente. Tá? E essa aqui é uma máscara chamada Supreme, ou Supreme, certo? Ela é uma das mais modernas, uma das melhores. Ela tem um formato de Guedel aqui. A ponta dela tem o mesmo material que a soft gel, termodistensível, e a máscara dela é insuflada. Então, assim, todo mundo que começa a trabalhar no SAMU, por mais que assim, o processo seletivo exige experiência, o concurso exija que você tenha um após, você vai receber treinamento para trabalhar, certo? Então, não dá para você chegar, entrar no SAMU e já ir trabalhando sem nenhum treinamento. Só se faz isso com o profissional médico, infelizmente. Acontece demais. O cara assim, Tiara, você formou que dia? Hoje? Beleza, eu tenho um plantão no SAMU hoje. Você pode assumir? Posso. E o que é que eu preciso fazer? Não, você só vai lá e assume. E treina. Não, pode ir, você vai acompanhando o colega lá e vai aprendendo. E se dane para assumir seu plantão. Só o profissional médico que acontece isso. Todos os outros profissionais, telefonista, operador de rádio, condutor, enfermeiro, serviços gerais, técnico de enfermagem, todos eles todos nós acabamos treinando. Só o médico que acaba não fazendo um treinamento maior sobre tudo que ele tem que fazer. E isso é muito ruim. Tá? E isso não é a realidade nossa. Acaba sendo a realidade da maior parte do país, infelizmente. Tá certo? Mas tem treinamento sim. Aqui, no daqui, quem repassa sou eu. Mas a gente tem outros treinamentos fora e vale a pena demais você fazer treinamento fora, viu? É um investimento que vale a pena. Tá? Tanto para você depois... Oi? Esses treinamentos que o SAMU oferece, ele tem algum custo? Ou é dado mesmo para o funcionário ter a qualificação? Não, o treinamento é para capacitar o funcionário. Ele não tem custo para o funcionário, não. Entendi. Na verdade, o funcionário ele é incentivado a participar. Tipo assim, uma carga horária da escala dele é só para ele estudar, só para ele treinar. Tipo, um plantão. Né? Se o plantão são 24 horas, ele tem 24 horas ali para participar de treinamento no mês. Ou seja, o serviço acaba pagando
para você participar do treinamento. Tá? Então não cobra nada do funcionário, não. Agora, lógico, eu quero aprender mais, então, por exemplo, eu quero estudar mais, eu quero me capacitar mais, eu vou e faço um curso desses fora. Ou comigo, ou com qualquer outra empresa. Tá? Mas aí é de quem tem interesse em aumentar a sua capacitação. Fabrício, rapidinho, deixa eu tirar outra dúvida aqui. Antes de ter, tem algum desses dispositivos que o SAMU daqui já tenha? Desses supraglóticos? Tem a máscara laríngea clássica. Mas sempre teve ou não? Sempre é uma palavra muito forte. A gente tem de algum tempo, mas qual o problema? É compra. Esse aqui do meio. É não, compra. eu quero tirar a dúvida, na verdade, para chegar realmente na dúvida que eu quero. Que é assim, como estudante daquela vez, eu já saí até contigo também, né? Em ocorrência onde o médico não vai. Nessa que o médico não vai, se o enfermeiro não é habilitado e vê realmente que o paciente está precisando de uma via dessa aí, como é que faz? Se o médico não está. Bom, Fazer uma antes intubação. Pois é, intubação o enfermeiro também pode realizar. Tá certo? Antes, o que é que respaldava a gente fazer intubação? Só a situação de emergência, com base na nossa lei do exercício e código de ética. Tá? E você tinha que ter habilidade, etc. E existem alguns pareceres nacionais que falavam de SAMUs pelo Brasil que falavam sobre isso. Na Bahia, o parecer que fala sobre intubação data de 2013. É o parecer número 13 de 2013, que diz que o enfermeiro não deve intubar, ele deve usar os supraglóticos, mas numa situação de emergência, precisando e sabendo fazer, ele deve intubar. Tá certo? Então, a primeira recomendação é não fazer, até porque a intubação é um procedimento médico. Tá certo? Mas se não tiver jeito, e você souber fazer, faça para salvar a vida do paciente. Ok? E agora, em 2020, saiu uma resolução do nosso Conselho Federal, tá? Que fala justamente sobre isso, sobre a nossa possibilidade de fazer o manejo de vias aéreas, contanto que você tenha cursos e habilidade. É a resolução 641 de 2020 do Conselho Federal de Enfermagem. Tá certo? Então, ela já fala sobre isso nessa resolução mais recente, em relação à intubação. Então, naquela época que você fazia estágio lá, quem sabia intubar, intubava para salvar paciente. Certo? Então, toda vez... É por isso que manejar vias aéreas é muito mais importante do que intubar. Tá certo? Porque, assim, se você sabe manejar a via aérea, você sabe conduzir uma reanimação, você sabe conduzir um atendimento, se não for necessário intubar. Tá? Mas aprender é uma maravilha, gente. Quanto mais você sabe, mais você pode ajudar os outros. Então, eu já precisei fazer intubação nasotraqueal em paciente onde nem eu, nem o médico conseguimos fazer intubação orotraqueal. E a pessoa que me ensinou a intubar, né, pelo nariz, intubação nasotraqueal, hoje já faleceu. Né, Dr. Raimundo Freire, ele já é um médico antigo e que já faleceu. Tá? Mas quanto mais ferramentas você tiver na sua caixa de ferramentas, melhor. Então não se furte de aprender tudo que você puder aprender. Mesmo que você não use. Tá? Mas na hora que você precisar, está ali disponível o conhecimento. Ok? Vamos lá, deixa eu seguir isso aqui. Dentro do manejo de vias aéreas, lembra daquele paciente que eu falei que aceitou a Guedel, que ele é grave, ele precisa de intubação orotraqueal para proteção das vias aéreas. Porque esses dispositivos aqui são temporários. Tá? A máscara clássica, por exemplo, eu posso usar por no máximo 1 hora. Essa daqui, que é a Supreme, eu posso usar ela por até 6 horas. Então, de qualquer forma, são dispositivos temporários. Posso acoplar o ambu nesses dispositivos, sabe isso? Posso. Posso acoplar o ventilador mecânico nesses dispositivos? Posso também. Só que por um curto período de tempo. Tá? Uma vez que como o nome mesmo já diz, né? O dispositivo supraglótico. Ele fica acima da glote, fora da traqueia. Tá? Ele não é intratraqueal. O tubo orotraqueal, ele fica dentro da traqueia. E a intubação pode ser feita com esse laringo do meio aqui, que é o tradicional, ou com esses dois que são mais modernos aqui. Tá? O que nós temos no nosso dia a dia? Esse aqui do meio, tradicional, que parece uma foice de cabeça para baixo. Tá certo?
Ah, mas esse daqui é o bonzão, ele tem tela, eu consigo ver a traqueia, eu consigo ver lá dentro pela telinha, esse aqui eu consigo ver no meu celular, né? Mas se você não tem experiência com esses equipamentos, não vale a pena utilizar, ele vai te atrapalhar, não vai te ajudar, tá? O manejo da intubação traqueal, gente, você pode aprender em cursos, você pode aprender em treinamento, mas lembre-se sempre que intubação é um procedimento médico, é um ato médico. Enfermeiras e enfermeiros só podem fazer se for uma situação de extrema emergência que precisa salvar a vida do paciente. Técnico de enfermagem legalmente não pode fazer intubação traqueal, tá? Mas tem que saber o procedimento para ajudar a equipe na realização do procedimento, tá certo? Agora, com a questão da Covid, volta muito à voga essa questão aqui do ISR, que a gente chama de intubação por sequência rápida, ou, se você pegar o manual do ATLS, o Suporte Avançado de Vida no Trauma, a intubação farmacologicamente assistida. Gente, ó, tudo que eu estou falando para vocês aqui, tudo que eu estou discutindo para vocês, apresentando para vocês aqui, você pode falar assim para mim, Fabrício, tá parecendo grego para mim, eu estou perdido no que você está falando. Levanta a mãozinha, pergunta. Tem vergonha? Tranquilo, me pergunta depois no privado, tira a dúvida depois da aula, mas não fique com a dúvida, tá certo? Pergunta, Fabrício, ontem você falou alguma coisa lá de intubação, mas eu nunca nem vi uma intubação na vida, nunca vi um laringo na vida, não sei como é. Duas coisas para acalmar o coração de vocês. Me perguntem no privado, tá? Sem vergonha, mas no horário adequado. Não vai me perguntar 2 horas da manhã que eu não vou responder, tá certo? E não se preocupe que a gente ainda vai ter aula prática sobre manejo de vias aéreas, vocês vão ver os equipamentos, vão ver os materiais, a gente vai brincar no manequim, tá? Então a gente tem manequim para fazer isso, beleza? Não fiquem angustiados, essa aqui é a primeira aula sobre avaliação inicial no pré-hospitalar de vítima de trauma, a gente ainda vai discutir mais um pouquinho e detalhar mais isso aí, tá bom? Não fiquem ansiosas e ansiosos aí não, beleza? Então, assim, por conta da Covid, a gente precisa sedar o paciente para fazer a intubação, para evitar que ele tussa e jogue mais aerossol rico em vírus no ambiente. Existem algumas medicações que podem e devem ser feitas, tá? A lidocaína para relaxar a musculatura lisa, sedativos como etomidato, ketamina, propofol, evitar midazolam e fentanil, porque eles demoram de fazer efeito, certo? A gente precisa de uma coisa rápida. E um relaxante muscular que não é Dorflex. Dorflex, gente, não é relaxante muscular, tá? Sinto trazer tristeza para os corações de vocês, mas Dorflex não é um relaxante muscular. Eu preciso de uma droga que paralise a musculatura, o que se usa no centro cirúrgico, tá certo? Roncorônio, pancurônio, atracúrio, quelicin, que é succinilcolina. Essas são drogas que relaxam a musculatura de um jeito que você não consegue contrair nem o músculo, nem o da respiração, o diafragma. Beleza? É dessa droga que eu preciso para fazer uma intubação rápida e garantir uma via aérea definitiva no meu paciente. Pode falar com manhã que Dorflex não é relaxante muscular, não. Certo? A intubação deve ser feita pelo profissional médico mais experiente, tá? Para tentar acertar de primeira, não ficar lá se batendo, tentando fazer intubação. Certo? E a American Heart Association, que trata de cardiologia, de parada, ela traz uma atualização sobre intubação no ambiente pré-hospitalar, preconizando no ambiente pré, nos casos de parada cardiorrespiratória, que se o serviço tem uma estatística de grandes falhas na intubação, é melhor tentar o dispositivo supraglótico mesmo pelo profissional médico. Tá? Bom, já são 10 horas da noite, nossa aula já avançou bastante, certo? Na próxima segunda, a gente vai dar continuidade falando aqui de crico, falando de dispositivo de crico, tá certo? E aí a gente pula aqui para a letra B, tá? Hoje fizemos o X e quase finalizamos o A, e na semana que vem a gente continua do B em diante, beleza? Vamos fazer uma foto. Olha a foto. A aula estava tão gostosa.
Mas são 10 horas, senão o tempo vai voando e a gente vai ficando aqui. Todo mundo ajeitando o cabelo. Só eu que não ajeito cabelo. É bom Acender a luz aqui. Não tenho esse problema. Vamos lá. Todo mundo pronto aí? Sim. Não vão me aparecer no meio do print, tá? Vou contar até 3 para a gente tirar foto, viu? 1, 2, 3. Olha a foto. Foi. Valeu, galera. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Beijinho. Galera da prática, sexta-feira eu vejo vocês. Sábado eu vejo vocês. E segunda a gente tem aula de novo. Beleza? Valeu. Beleza. Tchau, Valeu. tchau. E fiquem com Deus. Tchau. Até a nossa próxima aula. Chamava a gente para acreditar, e chamava de novo para a gente, se for que gosta de confiar mais.